Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Gêmeos. É uma leitura com as energias para os próximos 7 dias. E é uma leitura atemporal, então, né? Portanto, uma leitura atemporal. E é uma leitura geral. Pega daqui aquilo que fizer sentido com o teu momento, o que não fizer sentido para ti, não tem problema. Deixa de lado, vai servir em um outro momento, vai servir para uma outra pessoa. Assista os outros signos fortes do teu mapa. Pode ser que lá tenham mensagens complementares a essa, ou mensagens diferentes, tá bem? E essa leitura também é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Gêmeos. O que mais? Te inscreve no canal, não esquece, curte esse vídeo, isso ajuda muito esse trabalho aqui a crescer e a continuar. E a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvir. Na descrição do vídeo eu deixo o meu contato, tá? Vou deixar meu WhatsApp, então para quem precisar entrar em contato comigo para trabalho, né? Se precisa de uma orientação, se precisa de uma leitura particular, me procurem ali, a gente conversa. Tá extremamente quente, eu fico meio é isso, né? O calor faz com que a gente fique. Mas é isso. Vamos lá, então. Gêmeos. Nos últimos dias tem acontecido determinados movimentos aqui que, enfim, a gente tem foco no trabalho, né? Faz tempo que eu tô aqui. O canal começou a crescer recentemente, mas o canal já tem um tempo, então a gente já tem ideia, né, de como as coisas funcionam, do quanto em momentos específicos as coisas se tornam difíceis e a gente precisa, nesses momentos, aproveitar e agradecer, porque as dificuldades, elas sempre estão a serviço, né? Elas estão a serviço para que a gente cresça em alguma medida. Vocês estão escutando? Não é um terremoto. É a obra ao lado da minha casa. É o momento de cultivar a paciência e da gente cultivar essas coisas, entendendo que isso a gente cultiva no nosso interior, né? Quando a gente consegue, pelo menos, trazer clareza sobre isso, de que o externo, ele não tem a capacidade de nos desestabilizar, a gente aprende a lidar com as coisas de uma forma diferente. Por mais que no primeiro momento te choque, a gente consegue rapidamente voltar para o nosso centro e entender que a gente precisa esperar o tempo certo, a hora que o barulho parar, a hora que a interferência parar de acontecer, para que a gente possa agir. Eu estou dizendo isso não porque eu estou desabafando com você sobre algo que está acontecendo comigo, mas porque isso é comum na vida de todos, né? Em momentos de dificuldade a gente tende a se desestabilizar, e uma mente inquieta e desestabilizada, ela não consegue encontrar a solução. E com certeza, se eu tô dizendo isso no vídeo de vocês, é porque serve pra alguém, sim. E esse ano é um ano importante pra gente encontrar esse equilíbrio interno. Tá bem, ô Gêmeos? Então vamos lá. E isso não acontece só nos momentos ruins, né? Nos momentos de provação. Nos momentos bons também acontece. Energias para Gêmeos. Ó, o louco. Tá vendo? Eu tô te dizendo, tem um novo ciclo aqui. Seja um novo ciclo de percepção das coisas, seja um novo ciclo de oportunidade de olhar para algumas coisas de uma forma diferente, de mudar o foco, a visão, até nesse sentido de quando alguma coisa me desagrada no externo, de quando alguma coisa não sai da forma como eu quero, ou quando eu não sei exatamente o que vem depois. Se eu confio, uma vez que eu confio naquilo que eu quero, naquilo que se apresenta, eu vou, apesar do medo e das incertezas. Ó, tá vendo? Tem sim aqui algo novo, né? É uma nova fase. Mais uma, do que a gente tá falando? Ó, o Cavaleiro de Paus. Isso aqui pra mim é alguma coisa, uma oportunidade, uma conversa, uma fala, alguém, algo que chega de uma forma inesperada. E aquilo que é inesperado, óbvio, né? Inesperado, não esperamos. Óbvio que o inesperado não é algo que esperamos. Então, isso significa que, ao te pegar de surpresa, talvez te desconfigure um pouco, né? Talvez te... Me lembrei de uma música super antiga, quer dizer, nem tanto. Mas sim, mais ou menos antiga. Que é aquela música da Pitty.
Do que estamos falando? Pane no sistema, alguém me desconfigurou, sabe? Ó, isso aqui a gente pode estar falando de uma pessoa, porque aqui a gente tem a Rainha de Espadas. Claro que também é a energia de vocês, né? Energia de ar. Mas pra mim aqui, me fala de uma comunicação que chega de uma forma inesperada para alguns. E aí pode ser uma comunicação de qualquer natureza aqui, né? Pode ser uma proposta de trabalho que chega de forma inesperada, pode ser uma notícia de alguém que tu não vê há muito tempo, aquele trabalho que tu entrou em contato, mas que há meses atrás não te deram resposta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vejo que seja lá o que for e qualquer que seja a natureza desse contato, dessa conversa, existe aqui algo nisso que vai te desestabilizar um pouco, seja pelo conteúdo disso, seja pelo que isso proporciona aqui, por exemplo, uma oportunidade que é muito boa e que tu não pretende perder, mas que também é algo que tu nunca havia pensado. E o ser humano, ele tende a acreditar que ele é fixo, né, em algumas coisas. Ah, Gêmeos não é assim. Pois é, existem geminianos com todas as características, com todos os estilos, com todos os tipos, né. Eu particularmente gosto muito de astrologia, não sou astróloga, mas mesmo não conhecendo, eu entendo que cada signo tem suas particularidades. Então muitas vezes nem é a mensagem do signo que vai fazer sentido pra ti. Tem muita gente que entra no signo e não faz sentido. Não faz sentido, porque a gente não é aquele signo apenas. Não se pode caracterizar, conceituar alguém pelo signo da pessoa, porque isso não existe, né? Não existe. Sendo que a nossa astrologia é só uma forma, né, de entender e fazer essa leitura. Então é isso, né? Do que estamos falando? Ó, para alguns a gente fala assim de relação, de algo afetivo aqui que possa chegar nesse sentido, né? Seja através de uma conversa que é esperada, né, da tua parte, seja de algo que tu acredita que já finalizou. Então assim, não há mais esperança aqui pra mim, essa pessoa foi embora da minha vida já faz um tempo, ou assim, aconteceu, mas não foi uma coisa que não floresceu, então tudo bem também. Mas seja como algo que realmente a pessoa é uma pessoa diferente, não importa, tá? O que importa é que isso vai ser surpreendente. De alguma forma isso te causa surpresa, te pega de surpresa, né? E aqui a gente tem a morte. Então pra mim é algo que renasce. É alguém que já esteve na tua vida, uma situação que já foi de alguma forma aí vivida em alguma medida e que não está na tua vida nesse momento, mas a tendência aqui é sim isso acontecer. 2 de copas com a morte é uma relação ali entre duas pessoas que renasce. Mesmo só numa leitura da figurinha da carta eu já podia te dizer isso. Olha aqui, tá vendo? Tem alguém que está pronto para viver um amor. Tem alguém que está pronto para viver um relacionamento. Em algum momento isso pode ter... Porque aqui é um novo ciclo em algo. Tem alguém aqui que mesmo que assim, seguir em frente, né? Não quer dizer nada, não deu certo, vou arrumar formas aqui de seguir em frente. Mas existe esse descontentamento, existe. 4 de copas, clarifica o louco. 7 de copas. Pode ser que o que acontece aqui? Pode ser que quando essa situação chegue aqui na tua vida, tu não queira responder a mensagem. Pode ser que tu não queira mais falar com essa pessoa. Pode ser alguém que está tentando até se proteger aqui, se fechar de alguma forma, talvez porque lá atrás, quando essa história começou, ela não saiu como esperado. Então aqui tu resolve te fechar de alguma forma para essa situação e decide que não, nesse momento não quero viver isso. Estou bem como estou, né? Um orgulho aqui. Só que o 7 de copas, ele também me fala de ilusão. É uma ilusão, a justiça. A rainha de espadas e a justiça aqui tá me falando muito desse equilíbrio aqui que retoma uma situação. Talvez tenha havido aqui uma conversa que não aconteceu, né? Pessoas que só se afastaram em silêncio,
algo que ficou por metade, né? Algumas coisas que alguém possa ter dito pra alguém e feriram essa pessoa. De alguma forma que, não sei, é como se fosse, ó, tem uma preocupação aqui muito grande. Tem uma tristeza até. Do que a gente tá falando aqui? Manifestação. Estamos falando da manifestação de algo. E aí, olha que interessante. Essa manifestação, ela se dá quando alguém aqui decide seguir em frente. Quando alguém aqui resolve, né? Quando alguém aqui consegue elevar sua vibração. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente vê que acontece que num relacionamento, o relacionamento termina e fica aquela pessoa extremamente triste, né, extremamente ali naquela coisa, naquela angústia, né, porque aquela pessoa foi embora e fica naquele entristecimento porque esse relacionamento acabou e nada acontece e tentam conversar e aquilo piora cada vez mais a situação, cada vez mais. Quando a pessoa decide seguir em frente, pensa assim, não quero mais nem saber disso, chega, eu vou seguir em frente mesmo, porque já vi que não vai acontecer. Quando a pessoa decide cuidar dela, eleva a sua energia e segue em frente, o que acontece? A outra pessoa, as pessoas voltam, retornam. Por quê? Porque tu elevou a tua energia, tu passou a vibrar noutra frequência aqui e automaticamente tu atraiu aquilo. Então eu vejo que no momento que tu consegue elevar a tua energia, tu acaba vibrando nessa elevação de resolução aqui, de recomeçar, de novos ciclos, e é aí que as coisas acontecem. Porque aqui eu vejo alguém bastante orgulhoso de si, orgulhosa de si, né? Ó, isso aqui é uma coisa que tu quer muito, né? Isso é algo que tu quer. É o que tu quer viver isso, é o que tu quer, tu espera por isso, né? Mesmo que inconscientemente. O louco, 7 de copas. 4 de ouros. Pode ser aqui o rei de copas. Pode ser aqui que tem alguém apegado. As de copas, 8 de ouros. Eu vejo que é um momento onde tu começa a escolher aqui seguir em frente, talvez. É o momento onde tu começa a escolher aqui trabalhar no teu amor próprio, né? Entendendo que isso que tu sente, ele é também uma fonte de inspiração, não só porque tu quer viver um relacionamento, mas porque o amor que tu sente, uma abelha entrou aqui dentro, mas o amor que tu sente por essa pessoa pode ser... Vocês vão achar que eu moro no meio do mato, na selva, né? Porque acontece de tudo aqui enquanto eu tô fazendo a leitura, todo tipo de bicho entra aqui dentro, agora entrou uma abelha. Então, quando tu decide aqui, quando tu consegue entender que esse amor em síntese, ele tá em ti, e que a partir disso tu consegue trabalhar em ti esse amor próprio. Então assim, todo esse amor que eu coloco no outro, todo esse amor que eu quero viver com o outro, eu posso nesse momento trabalhar ele em mim, usar ele em mim. De que forma? Aqui tem uma coisa também de um momento onde alguém é uma coisa de autoconhecimento, de trabalhar, porque aqui, tá vendo? 8 de ouros, as de copas, é alguém que tá trabalhando isso em si. É alguém que tá aqui, pode ter acontecido um afastamento aqui, né? Cortar o vínculo completamente, pessoas que deixaram de se falar temporariamente, assim, total, não tem como acessar essa pessoa, não tem como falar com essas pessoas, não tem como falar aqui. Porque a necessidade do afastamento curar em si algumas coisas que se viu refletidas no outro. Porque a resposta que o outro me dá com relação àquilo que eu ofereço a ele está também dentro de mim. Percebe isso? Isso é muito interessante. Não é que a gente tenha responsabilidade pela forma agressiva como os outros nos tratam. Eu não estou falando disso, de pessoas que estão desequilibradas, de pessoas que estão passando por um momento de adoecimento das suas almas, das suas
do seu mental. Ai, a abelha tá aqui. Ah, foi embora, foi embora. Viram? Ela veio na minha cabeça. Foi embora. Percebem aqui o que eu tô te dizendo? Que isso é muito precioso. Não é sobre pessoas que estão adoecidas mentalmente, espiritualmente, que vêm e agridem as outras, assim, gratuitamente. A internet tem muito disso, porque a gente tá aqui suscetível, então faz parte, tudo bem, a gente tem meios de se proteger disso. Mas o que eu quero te dizer é que, dentro de uma dinâmica, de uma relação que tá ali acontecendo, né, que tá, ambas as pessoas estão envolvidas naquilo, de repente acontece uma situação onde uma acaba expondo de uma forma um pouco, talvez inesperada, rude, indesejada, alguma coisa. Isso é um espelhamento. Isso é um espelhamento. Então, de que forma? O que dentro de mim que fez com que espelhasse no outro essa forma de tratar, de receber aquilo que eu quero ofertar tão genuinamente? Trabalhando em si, o que fez em mim, o que em mim sinalizou, o que em mim vibrou para que isso acontecesse, para que eu recebesse isso em troca. Se eu quis dar o meu amor genuíno, por que recebi isso em troca? Sabe, esse tipo de coisa? É uma coisa muito profunda, eu sei que não é para todo mundo, que nem todo mundo vai entender, mas eu achei uma lição bastante valiosa. Eu achei um trabalho, um processo bastante interessante. Muito interessante. Eu acho que ficou claro, tomara que sim. Vamos entender um pouco mais. Cavaleiro de paus, 9 de ouros. 7 de espadas. É mais ou menos o que eu tô te falando aqui. Do que a gente tá falando? Ó, os namorados. Olha só. Aqui, ó. O comprometimento, o 9 de copas. Tá vendo aqui? Eu quero me comprometer com isso. Eu quero me comprometer com essa história. Eu quero estar comprometido com essa pessoa, com essa dinâmica. Mas aconteceram coisas aqui que não saíram, que não era do jeito que eu gostaria. Eu dei algo, eu ofertei algo e eu recebi o contrário em troca. Por quê? Por quê? Então alguém se afasta para tentar entender por quê. Porque se a outra pessoa me devolve completamente o contrário daquilo que eu tô dando pra... Por que isso aconteceu? O que em mim que eu tô espelhando no outro que tá fazendo com que o outro me devolva? Não sei nem se eu entendi, depois eu vou escutar esse vídeo, porque eu achei muito interessante. A rainha de espadas, a justiça. A verdade aqui sobre algo. A verdade sobre algo. Isso aqui é essas verdades que a gente esconde da gente mesmo, são essas coisas que, como eu te falei agora, é uma coisa que tá tão profunda, é uma coisa que fala tanto de uma intimidade de alguém aqui, que eu tô com dificuldade realmente de expor o que eu tô percebendo. Até eu não tô nem entendendo muito bem. Eu entendi que é algo valioso aqui. É um entendimento muito precioso. Isso eu tenho certeza. Pra quem for e quem conseguiu entender aqui, eu tenho certeza que vai fazer sentido. Porque fez sentido, porém é complexo, né? E a gente fala de uma dinâmica aqui de relacionamento. Então sim, aqui a gente confirma que tudo isso que a gente tá vendo é sobre uma dinâmica no relacionamento. Que no momento está acontecendo, mas que se renova, que renasce, que se transforma. Então existe esse recolhimento por parte de alguém, existe esse avanço aqui de algo que recomeça e que renasce. A morte é uma renovação muito profunda, é algo complexo, é algo muito profundo, porque se trata sim de autoconhecimento. Trata que sim dessas questões muito profundas que eu tô tentando expor aqui e que pra mim tá difícil compreender também. Então, o As de Espadas, ele fala também dessas coisas muito profundas, dessas verdades que muitas vezes... Olha aqui. Percebe o que eu tô vendo? Percebe o que eu tô percebendo aqui? Aquilo que estava muito profundo, aquilo que estava muito escondido, ele vem à tona aqui. Então, tudo aquilo que estava lá com relação a crenças, a percepções da vida, dificuldades, tudo aquilo que estava muito guardado e que alguém talvez nem tivesse ciência de que aquilo estava dentro de si, vem à tona aqui nessa conexão. E as coisas se tornam complexas por conta disso. O que a gente está falando?
A Lua. Tudo que estava, de alguma forma, tudo aquilo que estava encoberto, todas aquelas coisas que, todas as ilusões, elas vêm à tona aqui. O que estamos falando? 4 de ouro, 7 de espadas, as de espadas. Alguns aqui lidando com uma situação de apego. O que estamos falando? Apego. Um apego em algo. Precisando lidar com isso. É como se tu tivesse começado aqui alguma coisa e de repente tu replicou nessa relação algo que tu já havia vivenciado antes num relacionamento tóxico que tu viveu. Por exemplo, um apego emocional. Automaticamente, a vida aqui, por ser uma relação diferente, a vida aqui te mostra que não, nessa relação isso não é possível. Então, há essa ruptura e alguém que precisa se afastar e se isolar aqui para que se consiga compreender e trabalhar isso em si. Para mim tem muito esse trabalho interno aqui, que é o que tornou a leitura completamente interessante. 9 de copas do imperador. Alguém aqui vai realizar o teu desejo. Alguém realiza um desejo teu. Então se a gente fala de uma pessoa que tu deseja que venha te procurar, uma pessoa que tu deseja retomar uma relação, uma pessoa que tu deseja ter uma conversa sincera, essa pessoa realiza o teu desejo aqui. Aqui a gente pode falar de Deus também, né? O Pai Supremo realizando um desejo teu. Ó. Caíram as duas juntas. O carro e o 7 de ouros. A oportunidade. Tem uma oportunidade aqui sim, tem muitas cartas de movimento, né? Tem cartas aqui, cavaleiro, tem muitas coisas aqui. Eu vejo que foi um processo que tu concluiu. Essa semana tu consegue concluir. Então essas questões que eu mencionei de trabalho interno, de algumas coisas que talvez possam ainda estar sobre os teus cuidados e observações aqui, elas tendem a se concluir e tem algo que chega. Então é aquela coisa assim, eu não sei o que veio antes, fui eu que decidi rever isso, ou se esse algo chegou e me fez rever. Mas algumas coisas assim acontecem e eu vejo que isso que chega é extremamente inspirador. Aqui tem muito uma questão intuitiva. Olha só que interessante essas cartas aqui no fundo. Alguns sentem a presença dessa pessoa intuitivamente. Alguém sente as intenções dessa pessoa intuitivamente. E isso é muito inspirador, tá? Te traz para uma nova fase de inspiração. É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.